Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre os meus hábitos de leitura. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês então sobre os meus hábitos de leitura atuais, porque já tem um vídeo aqui no canal sobre as minhas manias de leitura. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards pra vocês, mas como é um vídeo mais antigo, talvez vocês vão perceber aí que algumas coisas tenham mudado. Afinal de contas, a gente muda muito a nossa maneira de ler, as nossas rotinas, assim, né, com relação à leitura ao longo do tempo. Então vocês vão perceber que algumas coisas eu continuo fazendo como eu falei naquele vídeo antigo, mas muitas coisas também eu já aprimorei, já mudei um pouco, e eu acho que esse vídeo também vai servir, além de como uma atualização daquele vídeo, como também um bate-papo sobre tudo isso que envolve o universo dos leitores. Bom, antes de mais nada, se você caiu de paraquedas aqui no canal, aproveita e já se inscreve para não perder os próximos vídeos, ativa as notificações para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo, e também me acompanhe nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui na tela, porque eu tô sempre conversando muito com vocês por lá também. Eu também tenho um clube do livro online que eu vou deixar aqui na tela aparecendo pra vocês, que funciona através de um aplicativo, e eu vou deixar todos esses links pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Então não deixa de conferir. Vamos começar falando um pouco sobre quando eu leio. Eu não tenho um horário específico pra ler. Tem muita gente que lê de manhã, outras pessoas que só conseguem ler à noite, porque é o horário que tem realmente depois do trabalho, e outras pessoas, por exemplo, só leem na rua, em espera de médico, ou no trânsito, enfim, em ônibus, mas eu não tenho um horário específico. Como eu trabalho em casa, pra mim é muito fácil ser flexível nesse quesito, porque eu posso ler tanto de manhã se eu tiver uma manhã mais livre, quanto à noite se eu também conseguir ficar acordada até mais tarde, porque no dia seguinte eu não preciso acordar tão cedo. Então realmente isso é muito bom, ao mesmo tempo que também é meio ruim, porque eu não tenho aquela rotina específica de ter um horário sagrado pra ler. O que eu acho que geralmente ajuda muito, pra quem não tem muito tempo, a vida é muito corrida, ajuda muito você ter aquele horário específico que você dedica à leitura. Eu não tenho esse horário específico, mas eu leio sempre que eu posso. E geralmente é à noite. Eu gostaria de ler mais de manhã, mas geralmente eu acabo deixando pra noite, porque as minhas manhãs são muito agitadas. Então, mesmo que eu queira muito ler de manhã ou durante o dia, eu acabo resolvendo as outras coisas da vida que na hora me parecem mais prioritárias, né? Tipo, responder e-mail, gravar vídeo, editar, ver outras coisas pra fazer aqui pela casa também, além do meu trabalho, né? Então eu vou empurrando muito pra noite. E não é a melhor coisa pra mim, porque eu sinto que de noite eu já tô muito mais cansada, eu acabo pegando no sono muito mais rápido. Então eu até tento mudar isso e sempre que eu posso eu leio durante o dia e não à noite, na cama, lá no conforto da minha cama, porque eu sei que eu vou acabar dormindo. Então vocês podem ver que eu não tenho um padrão assim de quando ler durante o dia. Mas a segunda coisa que eu quero comentar com vocês nesse vídeo é sobre quanto tempo de leitura que eu tenho por dia, né? Quanto tempo eu leio durante o dia. Se eu leio todos os dias ou não. E como eu falei pra vocês, esse vídeo é meio que um bate-papo, então eu vou entrando assim nos assuntos pra que vocês tenham uma noção de como funciona toda essa rotina, né? Eu leio praticamente todos os dias, mas não é assim, tipo 2, 3 horas por dia todos os dias, né? As pessoas às vezes têm essa impressão de que porque eu trabalho com isso, eu tô lendo todos os dias e muito. E na realidade não é bem assim. Eu acho que em média eu leio em torno de 1 hora e meia por dia, porque tem dias que eu nem leio nada, tem dias que são tão corridos, especialmente quando eu tô gravando, que eu acabo estando muito cansada no fim do dia e optando por assistir uma série, às vezes assistir pela metade só enquanto eu tô fazendo uma refeição e acabo indo dormir sem ler, ou então levo, sei lá, o Kindle pro quarto e leio antes de dormir, mas leio ali, sei lá, 2, 3 páginas, não sei, 1, 2, 3% no Kindle e acabo dormindo. Então eu também não tenho muito aquela coisa de todos os dias ler. Eu leio praticamente todos os dias, mas eu não... tem dias da semana que eu não leio. E eu acho que a média fica nesse tempo aí que eu falei pra vocês, de 1 hora e meia, porque tem dias que eu não leio nada, mas tem dias que realmente eu sento, sei lá, no sofá da sala e tiro a tarde pra ler, quando eu tô mais tranquila. E aí eu leio, sei lá, 3 horas seguidas, ou até mais, se bobear, se eu estiver muito interessada no livro. Então, o que eu sempre indico pras pessoas é aproveitar o embalo. Se você tá muito empolgado com uma história, se você pode fazer isso, por exemplo, de noite, e você tá empolgado com uma história, vai lendo até você realmente, sei lá, não querer mais ler ou ficar muito cansado, com sono. Se você puder fazer isso, se você não tiver que acordar muito cedo no dia seguinte, claro, né? Ou se você quiser fazer isso e acordar cedo no dia seguinte também, né? Aí cada um sabe realmente da sua rotina, mas geralmente eu evito se eu sei que eu vou acordar muito cedo, porque eu sei que eu vou ficar muito cansada e não vou querer levantar da cama. Mas se você tem tempo e se você tá muito empolgado com alguma leitura, já vai, deixa rolar, deixa fluir enquanto você tá lendo. Porque às vezes no outro dia você já vai estar muito mais atarefado, ou de repente não tem tanto tempo livre, ou até mesmo você mesmo vai estar assim sem vontade de ler
ler tanto. Então aproveita os momentos que você tá mais empolgado. Agora falando sobre onde eu leio, local assim de leitura mesmo, né? Eu acho que eu leio muito no sofá. Eu leio muito mesmo no sofá, pensando aqui agora, porque realmente é o lugar onde eu mais estou durante o dia, assim, né, em casa. Então eu circulo muito pela sala, pela copa, que são interligadas, né? A varanda, a cozinha. Então eu acho que a sala é o lugar onde eu mais me sinto no meio da casa. Então os meus livros, geralmente, que eu tô lendo no momento também ficam ali na sala, no rack, não sei se as pessoas falam rack ainda, enfim, mas aquele painel ali da TV, né? Então os livros que eu tô lendo no momento ficam ali, então eu tô sempre lembrando de pegar, até mesmo o Kindle, que tá até aqui, por sinal, perto de mim, eu deixo o Kindle também, assim, no braço do sofá, né? Então a todo momento eu tô vendo ali os meus livros e quando sobra um tempinho, seja durante o dia ou especialmente à noite, eu pego e sento lá pra ler. Mas eu também leio muito no quarto. Geralmente quando eu tô mais cansada e que eu não quero ficar muito mais tempo acordada, eu já pego o Kindle, vou pro quarto, deixo toda a luz apagada, deixo até o abajur apagado e fico lendo ali antes de dormir só com a luz do Kindle. Eu acho isso a coisa mais cômoda, mais assim, confortável e prática do mundo. É muito gostoso fazer a leitura assim no Kindle desse jeito, porque não cansa a vista e se você tiver com sono, você já ali fecha o Kindle e vai dormir. E é isso que eu faço. Mas eu acho que esses são os meus dois lugares preferidos de leitura, ou o sofá ou a cama, mas eu também não deixo de ler na rua, assim, se eu estiver esperando, sei lá, uma manicure, se eu estiver esperando no médico, se eu estiver, sei lá, na casa da minha mãe, ou mesmo se eu estiver num transporte público, eu consigo ler. Ou no avião, enfim, eu sempre consigo ler. Em vários outros lugares também eu não tenho esse problema de concentração, de precisar estar em silêncio, sozinha pra conseguir ler. Eu geralmente consigo ler até com barulho, porque quando eu começo a ler, começo a engatar ali na leitura, eu realmente consigo ficar imersa ali e esquecer de todo o resto. Então acho que essa questão da concentração também é muito prática, né? Não é do dia pra noite que você vai conseguir ali mergulhar numa história, especialmente se a história não estiver te prendendo muito. Mas se você der um tempinho ali, se pressionar um pouquinho pra continuar aquela leitura, depois de algumas páginas, você já vai estar um pouco mais focado, né? E eu sinto que as pessoas que têm mais dificuldade em se concentrar são aquelas que leem com menos frequência. Pegam o livro poucas vezes, assim, né? Raras vezes durante a semana e tal. Então quando vão pegar, acham difícil realmente se concentrar, mas eu acho que é uma questão de prática. É você ler um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, até você realmente se acostumar a ter toda essa concentração. Apesar de que eu sei que isso também é uma coisa muito pessoal e tem gente que tem mais dificuldade de se concentrar do que outras pessoas. Mas isso também é natural e eu sempre recomendo que você vá no seu ritmo e não fique se cobrando que você tem que ler a todo momento, tem que se concentrar super o tempo todo, porque cada um tem o seu ritmo e ninguém tem que ser igual a ninguém. Agora, sobre formatos preferidos, se eu prefiro ler em e-book, se eu prefiro ler em audiolivro ou se eu prefiro ler em livro físico, bom, gente, é complicado porque eu prefiro, sei lá, todos. Eu gosto muito de ler em todos os formatos. Eu acho que o formato que eu menos leio, escuto, né, seria audiolivro. Eu acho que eu ouvi um ou outro audiolivro na minha vida só. Apesar de eu gostar muito de podcast, mas na leitura realmente eu prefiro ver ali, assim, imaginar e falar na minha mente, né, digamos assim, não ouvir uma pessoa falando pra mim, mas eu mesma ir lendo ali e ouvindo a minha própria voz, né, porque eu acho que é assim que a gente faz, na verdade, né, quando você tá lendo, você quase que ouve a sua própria voz lendo ali pra você na sua cabeça. Então, eu gosto muito do Kindle, gente, vocês sabem que eu amo, tem vários vídeos aqui no canal sobre o Kindle, eu assino o Kindle Unlimited, eu compro, mesmo assinando o Kindle Unlimited, eu compro e-books, eu gosto mesmo, às vezes até mesmo quando eu tenho o livro físico e eu tenho no e-book, eu acabo também lendo no e-book, sabe, preferindo ler no e-book mesmo se eu tiver o livro físico. Às vezes até eu leio no e-book, depois eu vou no livro físico só pra fazer as marcações, mas eu amo, assim, ter os dois formatos disponíveis, né? E eu tenho aqui um livro físico pra mostrar pra vocês de exemplo, porque, assim, eu gosto muito de livros físicos. Eu acho que tem livros físicos que realmente, assim, dão um prazer, de fato, de você manusear, de você pegar, folhear. E tem edições também que fazem diferença e que a nossa experiência de leitura vai ser diferente lendo no livro físico, né? Vai ser mais interessante do que lendo no e-book. Por exemplo, esse aqui que é o Forrest Gump, ele tem todo um design, assim, né? Então tem uma textura diferente. Eu acho que é legal você ter essa experiência também do tato com o livro, né? E ele é todo colorido, todo, assim, diferentão. E eu acho que faz diferença também. Por mais que no Kindle a gente também tenha imagens e tal, também tem essa possibilidade, além do Kindle não ser colorido, tem toda a questão de manusear o livro mesmo, né? Então, assim, faz diferença mesmo. Tem algumas edições que eu realmente não vou abrir mão de ler no livro físico. Mas, gente, eu leio muito rápido no Kindle. Eu sinto que eu acabo lendo muito mais rápido, até porque não tem essa questão de manusear, de segurar o livro. Se o livro for muito grande, pesado, e aí você passa a página, então no Kindle você só ali clica, assim, você pode colocar ele numa posição até deitada na cama, como eu falei pra vocês, e ali só ir clicando, então é muito prático mesmo. Eu gosto dos dois formatos, eu não sei se eu tenho um favorito. Eu acho que eu ainda diria que o meu formato favorito é o livro físico, pelo fato de eu ter uma coleção de livros, de eu gostar muito de visualizar os livros, assim,
estante. Eu acho que eles também me dão um certo prazer visual, porque qual leitor que não gosta de ver um livro bonito, de abrir um livro, cheirar o livro, manusear? Então eu acho que tem toda essa questão ligada mesmo ao ato de ler. Então eu gosto muito também do livro físico. Mas eu acho que o e-book é muito prático. Eu não abro mão também de e-book. Uma outra coisa que me perguntam muito é se eu risco os meus livros, se eu rabisco, se eu rasuro, se eu marco, uso marca-texto, o que eu faço com o livro. E essa é a questão também do livro físico, né? Eu acho que o livro físico te proporciona esse prazer também de ter um contato mais próximo, mais íntimo com o livro objeto, que eu acho que também é super legal, né? Geralmente eu uso sim marca-texto, eu uso também um lápis que eu adoro, que é um lápis neon da Staedtler, que você também consegue usar e marcar as passagens sem que ele vaze pro outro lado, sem que você consiga ver a marca, né, a sombra ali do lápis do outro lado, o que muitas vezes acontece com marca-textos. Mas eu gosto, eu não ligo, eu gosto de escrever também, tem vezes que eu escrevo na lateral, tem vezes que eu escrevo, enfim, faço anotações, tem vezes que eu colo post-its e escrevo no post-it. Então assim, eu não tenho problemas, eu não tenho esse apego de, ai meu Deus, o livro é sagrado, eu não vou riscar, não vou mexer nada porque um dia eu posso vender e tal. Eu não ligo muito pra isso. Eu acho que se um dia eu for vender aquele livro, ou eu for levar pra um sebo, ou mesmo doar, eu acho que a pessoa não vai se importar tanto com isso. E se ela se importar, fazer o quê? Gente, eu não compro os livros pensando muito nisso, de quando eu for passar pra frente. E se eu for passar pra frente em termos de doação, eu acho que é aí que as pessoas não vão se importar mesmo. Então, eu gosto de riscar, eu gosto de rabiscar, eu gosto de ter essa relação íntima com o livro, mas não são todos os livros que eu faço isso também. Não são todos que eu sinto a necessidade de fazer, e nem são todos que eu tenho a coragem de fazer, porque tem alguns que realmente, como esses da Barnes & Noble aqui, que são mais de coleção, ou livros que são muito mais caros, eu fico com um pouco mais de dó de mexer mesmo. Mas fora isso, no geral, eu não tenho problemas. E tem alguns vídeos aqui no canal sobre isso, sobre como eu marco os meus livros, sobre como eu uso post-its, marca-texto, etc. Então se esses vídeos já tiverem ido ao ar, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Sobre ler mais de um livro ao mesmo tempo, eu nem vou falar muito sobre esse quesito, mas eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu tenho no canal sobre isso, porque sim, eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. Tem algumas coisas que, assim, pré-requisitos pra eu fazer isso, né? Por que eu faço, como eu faço, que tipos de livros eu consigo intercalar as leituras, né, pra fazer ao mesmo tempo, que não é assim, tipo, os dois aqui eu fazendo exatamente ao mesmo tempo, né? Mas é no mesmo dia, às vezes, ou na mesma semana. Eu vou deixar esse vídeo nos cards, confiram lá se vocês quiserem saber, mas sim, eu consigo e eu até gosto muito de intercalar leituras. E uma outra coisa que muita gente também me pergunta é por que eu compro várias edições de um mesmo livro, ou por que eu compro, sei lá, uma edição mais bonita de um livro que eu já tenho na estante. Tem alguns livros, sim, que eu tenho mais de uma edição, sabe, daquele mesmo livro. Às vezes são edições em idiomas diferentes, mas às vezes é até em português mesmo. E, sei lá, lançou uma edição mais bonita de um livro que eu gosto muito, que, sei lá, um favorito. Às vezes eu compro, sim, pra ter aquela edição mais bonita também. Mesmo que talvez eu não vá fazer uma releitura naquele momento, mas talvez mais pra frente. E talvez eu até me desfaça futuramente daquela primeira edição que eu tinha. E às vezes não, às vezes eu quero manter aqui sim, porque, como eu falei pra vocês, os livros, pra mim, eles também são uma coleção. Então eu também faço questão de ter edições bonitas, porque eu também gosto. E eu acho que é super natural, se você gosta de alguma coisa, você quer ter edições bonitas, você quer ter novas edições. Então, alguns livros eu faço isso, outros nem tanto. Mas eu também compro livros e edições por elas serem bonitas, né, pela capa. Inclusive tem vídeos aqui no canal também. Eu acho que nem vai caber tanto vídeo aqui nos cards, mas eu também tenho um vídeo aqui no canal, acho que 2 vídeos onde eu mostro as edições mais bonitas da minha estante, que assim, eu amo. Então se você não assistiu esses vídeos ainda, confere aí. Uma outra coisa que eu faço muito é pegar dicas de livros na internet, com os amigos, pessoalmente também. Então é algo que também faz muito parte do meu hábito de leitora. Eu tô sempre falando sobre livros e querendo conversar sobre livros. Meu marido e algumas amigas até acham que, tipo, nossa, mas você vive muito nesse mundo, tipo, você não vai falar de outra coisa. Meu marido tá falando comigo e eu tô bem lá assistindo um vídeo sobre livros, assim, no YouTube, né? Eu imagino que ele até se pergunte, né? Mas, meu Deus do céu, né? Tipo, você tem tanto livro, lê o tempo inteiro, fala de livro o tempo todo e você tá aí procurando mais vídeo, mais coisas sobre livros. E eu acho engraçado que essa é uma das coisas que não desapareceu de mim com o tempo, sabe? Que eu não mudei. Que é essa coisa de querer saber mais sobre os livros, de pesquisar e procurar saber mais, me interessar. Então eu sinto que eu vivo muito mesmo dentro desse universo e isso faz muito bem pra minha vida de leitora, porque
porque eu tô sempre descobrindo coisas novas, experimentando outras coisas, conhecendo, e eu pego muitas dicas mesmo com as minhas amigas booktubers, eu tô sempre assistindo os vídeos delas, e também com as minhas amigas daqui, que fazem parte, por exemplo, do Vórtice, do clube do livro que eu organizo, porque a gente tá sempre conversando sobre livros, então é natural que elas também falem, tipo, nossa, aquele livro maravilhoso. E eu já fico, vou anotar aqui, já vou colocar na minha wishlist da Amazon, calma aí. Então é muito natural e eu acho que isso faz muito parte da minha vida de leitura. Agora, sobre maratonas literárias, quem acompanha o canal há mais tempo provavelmente já me viu fazendo maratona, organizando e participando de maratonas literárias. Tem vídeos aqui no canal sobre isso, eu convidando vocês pra participar de maratonas comigo. Isso foi algo que até mudou um pouco, porque eu não tenho participado mais de maratonas há bastante tempo até, e eu acho que isso é porque a minha vida está sendo uma maratona, né, por si só. Então eu tô sempre muito ocupada, eu não tô conseguindo mais tirar esse tempo, tipo, um fim de semana, 3 dias, uma semana pra fazer maratona, porque as obrigações com relação às outras coisas, tanto de casa quanto do trabalho, não tem me deixado focar esse tempo todo, assim, né? Eu acho que pra eu fazer uma maratona hoje, eu tenho que, tipo, me preparar com um mês de antecedência e deixar, tipo, tudo daquela semana pronto, pra naquela semana eu conseguir tirar o tempo pra ler e só ler, né? Então pra mim é muito difícil participar de maratona literária hoje em dia, mas eu acho super legal, eu acho que é uma maneira de se desafiar e de brincar também, e de, sei lá, conhecer mais livros em menos tempo, né? Realmente tirar aquele tempo pra fazer maratona. Claro, se você quiser, se você gosta de fazer isso, você tem um tempo pra fazer isso, né? E a última coisa que eu quero conversar com vocês é sobre como eu escolho e como eu organizo as minhas leituras. Talvez esse assunto dê até pano pra manga pra um outro vídeo, mas eu acho super legal comentar também sobre isso, porque eu sei que vocês também têm curiosidade, né? Como eu escolho as minhas leituras? Geralmente, eu tento colocar como prioridade aquelas coisas que de fato são prioridade pra mim, que são, por exemplo, os trabalhos que eu fecho pro canal, os livros que eu tenho que ler pros clubes de leitura que eu administro até, né? Então, obviamente, isso aí entra no topo da minha lista ali do mês. Então, realmente, aquilo já é o que eu vou ler naquele mês, com certeza, o que eu vou priorizar, o que eu vou começar o mês lendo. E aí, depois que eu tiver finalizado aquilo, eu vou pegando aqueles outros que vão dando vontade mesmo. Eu tenho geralmente uma pilha, assim, que eu deixo num cantinho, que são aqueles que eu tô com mais vontade de ler. Então, quando sobra um tempinho, eu vou pra esses. Mas ainda assim, acontece muito de eu estar em viagem, eu estar na rua e de repente tem um tempo livre, e aí eu começo um outro livro aqui no Kindle, porque o Kindle tá sempre comigo, sempre na bolsa, e eu levo o Kindle na bolsa, gente, pra tudo quanto é lugar, sério. Mesmo que eu acho que eu não vou ler, tá lá o Kindle, entendeu? E eu sempre me surpreendo porque sempre sobra um tempinho aqui e ali pra eu fazer alguma leitura. Então, às vezes eu começo livros aqui no Kindle que eu nem continuo naquela época, sabe? Eu começo, leio 10% e volto pra prioridade que eu tava lendo antes, e daí depois de algum tempo eu volto pra aquele livro. Eu tenho aqui pelo menos uns 3, 4 livros atualmente que estão em 10, 15% mais ou menos, até mais às vezes. Mas depois eu concluo, né? Eu vou continuando essas leituras ao longo do mês e tal. Então, assim, eu escolho meio aleatoriamente. Eu tenho essas prioridades, mas depois eu pego ali o que eu quero. Aquela pilha que eu deixo separada também, que inclusive eu falei com vocês que eu deixo na sala, às vezes eu dou uma olhadinha pra ela e penso, tipo, eu já não tô mais tão afim de ler esse aqui por agora. Aí eu tiro, volto com ele pra estante e às vezes pego outro e coloco lá no lugar que eu tô com mais vontade de ler. Então é muito, assim, misto mesmo. Eu tenho um vídeo aqui no canal até sobre como que eu escolho, como que eu faço essa TBR do mês, eu vou deixar nos cards, mas é um vídeo que já tem algum tempinho também, pode ser que eu já tenha mudado algumas coisas, mas eu falo um pouco mais sobre esse assunto. E como eu organizo as leituras? Gente, eu tenho 1000 coisas, aplicativos, cadernos, etc, pra organizar as leituras. Eu tenho um diário de leituras, que é inclusive em parceria com a papelaria, a Entrelaço, e é um diário de leitura feito para o Clube Nuvem Literária, mas que qualquer um pode adquirir no site, enfim. E lá eu registro à mão mesmo, gosto de deixar ali um registro das minhas leituras do mês e do ano, né, enfim, vai o registro do ano inteiro, mas eu também anoto, tanto no Scooby, eu gosto de deixar atualizado pelo menos as minhas leituras, né, os livros que eu tenho na estante eu já parei de atualizar lá, assim, tipo, como livro que eu tenho, né, mas as leituras eu gosto de colocar lá porque tem como você ver depois por ano, e eu também coloco no meu site, no blog, que é jusirqueira.com, lá também tem uma abinha de livros lidos, onde eu coloco quais livros que eu li em cada ano, então eu administro dessa maneira, organizo minhas leituras dessa maneira. E as TBRs, que são essas listas de livros a serem lidos, eu geralmente faço no Google Keep. Eu já falei do Google Keep pra vocês em vídeos de organização aqui do canal, vídeos sobre, por exemplo, como eu me organizo na vida, como eu me organizo através de aplicativos. E nesse aplicativo eu coloco lá quais são os livros que eu quero ler naquele mês, né? Eu faço tipo uma nota mesmo e vou dando check ali conforme eu vou lendo. Coloco até hashtag, tipo, se é um livro de publi, se é um livro do Clube Nuvem, etc. Então eu gosto de organizar, né? Vocês já viram, eu tenho vários vídeos de organização aqui no canal, inclusive. Então é assim que eu organizo e escolho os meus livros. E, gente, falei um monte, eu tenho certeza que esse vídeo ficou gigante, mas eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouco mais
mais sobre como é essa minha vida de leitora. Deixa aqui nos comentários também como que vocês fazem, se vocês escolhem os livros, se vocês organizam, como vocês organizam, deixa aí pra eu saber. E eu vejo vocês então em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.